Fala aí galera, o Gilão Batista na área. Eu resolvi fazer esse vídeo para auxiliar as pessoas que estão em quarentena nessa fase de academias fechadas e mostrar para elas que mesmo sem aparelhos a gente consegue fazer um bom trabalho utilizando coisas que a gente tem no dia a dia dentro de casa, como sobrecarga. Então eu vou procurar ser bem rápido para fazer um vídeo bem dinâmico, sem utilizar nomes técnicos de músculos ou nome de movimentos. E vamos começar então mostrando para vocês coisas do dia a dia que a gente pode estar utilizando para fazer os treinos. Começando então por esse aqui. A gente vai improvisar uma barra utilizando um cabo de vassoura, vai ser bastante útil nesse nosso treino. Todo mundo tem pet vazio em casa, então cada pet de 2 litros vai dar 2 kg. Então pega a fita crepe e prende ele ao cabo de vassoura. A gente vai utilizar mantimentos também, então um saco, aqui como exemplo, um saco de 5 kg de arroz. Um galão de 5 litros de água, também pesa 5 kg. A gente pode utilizar mala de viagem também, que tem uma boa alça. Botijão de gás nem todo mundo tem em casa, mas também é um peso bem interessante para treinar forte. Extensores ou tripa de mico, também elásticos, muito útil para a gente fazer essa improvisação de sobrecarga. Então vamos começar pelo treino de peito. O que dá para a gente fazer dentro de casa utilizando as coisas básicas para treinar o peito? Bom, flexão de braço é um exercício básico que dá para a gente fazer em casa para peito. A gente utiliza muito em campeonatos. Dependendo da posição das mãos no chão, você ativa áreas diferentes do peitoral. Procure, quando fizer com os braços abertos, uma força fechando as mãos contra o solo. Isso vai ativar mais o peitoral. Uma outra possibilidade também é você, como eu já disse, fechar mais as mãos e deixar os cotovelos mais próximos do tronco. Isso vai ativar o peitoral menor, as fibras superiores do peito e a parte anterior do deltoide. Excelente exercício para peito, também ativando o tríceps. Utilizando os extensores, você vai procurar um ponto fixo para fixar o elástico e vai fazer um exercício de flexão horizontal ou adução horizontal aí do ombro, simulando o pec deck ou o crossover. Ele pode ser feito unilateralmente, você faz um braço, depois faz o outro. E também pode ser feito simultaneamente, tá? Dependendo como você se posiciona, com o elástico você vai ter uma sobrecarga maior na saída do movimento ou no final do movimento. Aí nesse caso você tem uma força maior no início. Você pode variar também a angulação, trabalhando puxada a 90 graus, mais para cima ou mais para baixo, ativando feixes diferentes do músculo do peitoral. Para você fazer uma hiperextensão, você pode utilizar cadeiras também, né? Quando você faz no chão, o limite é o chão tocando no peito. Você fazendo em cima de cadeiras, você tem essa hiperextensão do peito. Só tomem cuidado com cadeiras deslizando aí para evitar acidentes, tá certo? Para o treino de costas, a gente pode improvisar um cabo de vassoura apoiado em 2 cadeiras. A distância das cadeiras, você precisa observar que elas não fiquem muito próximas uma da outra para você conseguir 90 graus de ângulo no cotovelo quando você estiver fazendo a fase que você contrai, o seu corpo estiver levantando, estiver contraindo a musculatura das costas. Outra coisa importante, a parte de segurança, cuidado para a cadeira não virar. Para isso você precisa segurar próximo à extremidade dela e sua mão servir como um batente para que ela não feche. Você vai partir do chão, vai segurar a barra e vai puxar o tronco o mais alto que você puder. Note que eu estou com o braço a 90 graus do corpo. A flexão dos joelhos deixa o esforço menor e joelhos estendidos vai fazer com que você faça maior esforço para elevar o tronco. Uma outra variação para esse exercício é você aproximar as cadeiras até a largura dos seus ombros e você fazer um movimento de remada que vai dar mais ênfase para o grande dorsal, desse jeito.
Esse exercício você vai fazer com a palma das mãos para cima, ou seja, na posição supinada. Fechando os cotovelos, deixando os cotovelos próximos ao tronco, certo? Outro utensílio que a gente tem dentro de casa que pode ser bastante uso é a toalha. A gente utiliza bastante toalha quando está fazendo aquecimento nos campeonatos. Para o dorsal, ficaria assim. Os pés bem na frente vão aumentar a sobrecarga, cuidado para não escorregar. Você vai fazer um movimento de remada. Cotovelo próximo ao corpo, trabalhando o grande dorsal. Ou cotovelos abertos, dando ênfase mais para algumas musculaturas mais específicas das costas. Esse exercício pode ser feito também para trabalhar posterior de ombro. Se estiver muito pesado, vai recuando o pé, vai ficando mais lento. Carga máxima, pé próximo à parede. No caso, você precisa utilizar um ponto fixo resistente. Cuidado com o que você vai escolher. Existem algumas janelas de plástico que esses suportes são muito frágeis. Cuidado se você utilizar uma sanita de porta, que ela pode soltar. Então, prudência na escolha desse ponto fixo. Outro exercício muito bom é a remada unilateral ou serrote, que você pode utilizar uma mala com contrapeso dentro, livros, mantimentos, etc., apoiando o outro braço num sofá, numa cadeira, na cama, fazendo um movimento de extensão de ombro. Você pode também utilizar o extensor para fazer o movimento de pull down. Você vai manter o cotovelo estendido, vai contrair a musculatura do grande dorsal, fazendo com que você faça a extensão do ombro. Pode ser unilateral ou simultâneo. Bom, vamos passar para o ombro. Você pode fazer o desenvolvimento utilizando sacolas com mantimentos. Aqui no caso eu estou utilizando 5 kg de arroz e 5 litros de água, que equivalem ao mesmo peso. Você pode fazer o desenvolvimento simultâneo ou unilateral, com o cotovelo lateralizado ao tronco. Você pode também fazer a elevação lateral, unilateral, utilizando um contrapeso numa sacola. Pode fazer a elevação frontal também unilateral, trabalhando o deltoide anterior. Você pode fazer o crucifixo invertido unilateral, a elevação lateral simultânea, utilizando um peso em cada mão. Pode fazer a elevação frontal também simultânea. E pode fazer o crucifixo invertido. Os extensores, você pode pisar no meio e fazer a elevação lateral utilizando o elástico. Aí nós vemos a elevação frontal utilizando os extensores também. E trabalhando a parte posterior do ombro, escolhendo um ponto fixo, onde você vai prender o extensor e vai fazer a abdução horizontal do ombro, trabalhando também a parte posterior. Aí uma elevação frontal unilateral, utilizando o extensor. Aí você também utilizando o extensor, você faz unilateralmente a abdução horizontal do ombro. Se você ficar de frente para a janela, vai ficar mais difícil o final. Se você ficar lateralizado, vai ficar mais difícil o início do movimento. Como eu estou fazendo treino também para pessoas que têm um certo condicionamento, eu vou utilizar em alguns exercícios aqui o botijão de gás, né? Porque algumas pessoas me perguntaram, pô, mas a sobrecarga que a gente tem em casa é muito limitada, Odilon. Depende. Eu sei que nem todo mundo tem botijão de gás em casa, a maioria
apartamentos mais modernos têm gás encanado, mas é um bom contrapeso para você estar utilizando. Então você pode também utilizar uma carga maior aí para fazer esses exercícios. É lógico que não é para qualquer um, é uma pessoa mais treinada, com um pouco mais de força, mas é uma sobrecarga bastante interessante, que você pode ter bastante variedade. Aí eu estou executando todos os 3 movimentos de flexão de ombro, lateral, frontal, utilizando o botijão de gás. Controlando o movimento na fase de descida. Aí um exercício de remada alta, utilizando o botijão também. Lembrando, cada um tem que respeitar o seu limite da sobrecarga. Aí um exercício de encolhimento para ativar o trapézio, o elevador da escápula também. Exercício de encolhimento. Bom, vamos para o treino de braço agora. Lembra daquela barra que a gente preparou ela previamente com os pads de água? Então, pode utilizar para fazer uma rosca direta. Se o peso estiver muito baixo, você pode acrescentar sacolas com mantimentos para aumentar, ou utilizar também o botijão no caso de tá faltando sobrecarga aí para você. Mas muito cuidado. Aí um exemplo de rosca concentrada com o cotovelo apoiado no joelho, utilizando o galão de 5 litros e a sobrecarga do botijão. Mas fica a seu critério. Você pode pegar sacolas e colocar caixas de leite, 2 quilos de que você tiver, feijão, macarrão, arroz. Aí um exercício de extensão de cotovelo para tríceps, utilizando a barra previamente preparada. Aí você vai se posicionar numa cadeira, fica mais interessante. Cuidado para a cadeira não virar, tá? Todo cuidado é pouco quando você está fora do ambiente da academia, que é um ambiente controlado, aparelho projetado para te dar mais segurança. Não esqueça que nós estamos improvisando. Aí um tríceps francês unilateral, utilizando o galão de água. E agora passando para os flexores e extensores de punho, trabalhar um pouquinho o antebraço. Flexão de punho com o antebraço apoiado na coxa. Você pode trabalhar com repetições de 15 movimentos. Aí uma extensão de punho, já com a pegada pronada, palma da mão para baixo. Também vai apoiar o antebraço na coxa e fazer a extensão do punho. Bom, vamos para o treino de perna. Treino de perna é complicado, né? Precisa de uma sobrecarga maior. Aí no caso eu estou utilizando meu paraglider, mas nem todo mundo tem essa possibilidade de ter uma mochila grande para encher de peso atrás. Você pode trabalhar só com o peso do corpo. Para isso eu sugiro que você tenha um ponto fixo onde você coloque uma toalha e deixe os pés bem avançados. Isso vai aumentar a sobrecarga. Quanto mais o pé próximo à parede, maior vai ser o momento de força no joelho e aumentando assim o nível de tensão que você vai ter que fazer. Você pode trabalhar com agachamentos normais ou intercalando isometria com movimentos positivos e negativos. Então você agacha e depois segura embaixo fazendo uma isometria. Isso aumenta bastante aí o nível. Aí você pode intercalar o avanço. Como a gente está trabalhando com pouca carga, você precisa diminuir o tempo de descanso. Então sai do agachamento, já vai direto para o avanço e façam repetições altas até a fadiga. Procura fazer 10 avanços para cada perna, 15, dependendo da tua resistência, tá bom? Para a parte posterior da coxa, a gente tem essa opção aqui, ó. Deixa sempre o glúteo fora do chão e puxa a toalha, elevando a pelve e flexionando o joelho. E
para finalizar a panturrilha, que você pode trabalhar também com uma mochila nas costas, trabalhando ela simultaneamente ou trabalhando unilateralmente, que você vai fazer mais força. Tá certo? Vai ficar assim. Fazendo a extensão do tornozelo unilateralmente. Você pode trabalhar no chão direto ou pode arrumar um degrau, um anteparo para você ter mais amplitude. Aí no caso eu escolhi fazer no chão. Tá certo? Controlando a volta unilateralmente. Repetições de 15, 20 cada pé. Ou bilateral, trabalhando as duas panturrilhas simultaneamente. Aí no caso a sobrecarga fica mais leve, né? Da parte de abdominal você pode fazer no chão mesmo, procurando apenas um lugar para você apoiar a ponta dos seus pés. No caso aqui eu estou escolhendo a ponta da minha estante para você ter mais estabilidade. Lembrando que para fazer abdominal você deve evitar subir com o corpo reto e sim ir tirando o corpo aos poucos do chão. Cervical, tórax, quando o lombar começar a sair, você volta, porque a função do abdominal é fazer um seco à coluna e não flexionar o quadril. Beleza, galera? Da parte de cardio, a gente pode fazer escadaria, muito bom para quem mora em prédio, lógico, respeitando distância mínima entre as pessoas, só que quase ninguém utiliza escada de incêndio. Se colocar a mão no corrimão, cuidado com a mão nos olhos, na boca, nariz. Tá bom, galera? Espero que eu tenha podido colaborar de alguma forma aí nessa fase difícil e queria falar para vocês que essa fase vai passar. Logo logo as academias vão estar de volta e a gente tendo esse mínimo de cuidado de continuar nos exercitando, a gente não vai perder tudo que a gente conseguiu com tanto sacrifício, tá bom? Fé em Deus, a gente vai vencer esse vírus. Um forte abraço a todos. O Dilon Batista, em parceria com a Black School, minha patrocinadora. Tamo junto e bola pra frente. Sucesso, galera. Boa sorte pra gente. Fiquem com Deus.